Plateia não muito grande, mas de qualidade, né, Tânia? Em que a gente divulgou um pouco essa campanha. Então a gente vai abrir um pouquinho o espaço para a Tânia divulgar a sua campanha entre a gente. A DCFET está... Nossa campanha, né? Mas a DCFET também está apoiando, todo mundo está apoiando. Tem os cartazes aqui, tem o material ali que depois vocês podem pegar à vontade. É bom pegar antes. Então, Tânia, fica à vontade aí que você está gravando, vai para o site, fica bem aí na frente. São panfletos mais ou menos sobre a mesma coisa. Alguns são de igreja, esse é da igreja, da CNBB, esse daqui é do fórum. Mas só para vocês entenderem, na verdade, amiguinho, depois você pega aqui para você. E nós temos aqui também, bom, nós temos aqui o abaixo-assinado, caso vocês queiram assinar, pode assinar depois na saída, mas também isso vai ser disponibilizado eletronicamente. Tânia, fica à vontade, você está com a palavra, foca bem aí, professora Tânia, para a gente divulgar. Assim. Né? A gente segura para divulgar o cartaz. O cartaz e explicar um pouquinho o que é esse projeto. Tá nítido lá para ele? Pergunta. Dá para você pegar o cartaz? Focar o cartaz aí, tá bem? Isso daqui, quer dizer, eu venho tentar divulgar um pouquinho a campanha, é a campanha pelo limite da propriedade rural, propriedade de terra. Bom, essa campanha ela começou em 2000, ela é uma iniciativa da CNBB, das pastorais sociais, e ela foi incorporada por todos os organismos aí representativos da sociedade, né? Hoje a gente tem todos os sindicatos, tem universidades, tem igrejas, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, enfim, é um conjunto OAB, e aí você vai pensar, são dezenas de entidades desse movimento. Mas é um movimento muito difícil porque é um movimento cidadão, é um movimento que a gente tem tentado enfrentar grandes questões, porque vê que essas questões precisam ser pensadas e debatidas e elas não chegam a nós, né? Quer dizer, e a gente tem tido o péssimo hábito de deixar que essas grandes questões fiquem a cargo dos nossos representantes, que nem sempre nos representam à altura, muitas vezes, né? Nossos senadores e deputados e governadores e presidentes, enfim, vem por uma ótica que não é a ótica popular, não é a ótica que interessa a maioria do povo brasileiro. Especificamente falando no caso da questão da terra, eu trabalho com isso já há alguns anos, eu fiz uma pós-graduação na PUC, aqui no Rio, em Sociologia Política e Cultura, e o meu trabalho acabou virando um livrinho sobre a questão da terra, da educação na terra. Mas, de qualquer forma, com isso eu venho me envolvendo e acabei que há anos eu trabalho com o movimento popular. Fizemos 3 plebiscitos antes, esse é o 4º. O plebiscito popular não tem valor legal, mas ele tem uma função simbólica e ele tem um objetivo pedagógico de nos colocar diante desses debates e nos propor essa reflexão e propor que a gente exercite essa democracia direta, né? Que a gente vá lá e vote e diga, quero isso, não quero aquilo, penso assim, não penso assado. Graças a esse processo, a gente conseguiu e acha que sabe que tem uma responsabilidade grande nisso, quer dizer, a nossa atuação enquanto plebiscito, enquanto abaixo-assinado, no sentido de impedir que a ALCA fosse assinada, né, aquele tratado com os Estados Unidos não foi assinado, era um tratado de mão única, eles podiam tudo no Brasil, a gente não podia nada nos Estados Unidos. E a gente não conseguiu não assinar. Conseguiu não permitir uma base militar americana em solo brasileiro. A base de Alcântara a gente também conseguiu, pelo mesmo processo, né? Então a gente vem fazendo isso e de alguma forma mostrando e pressionando no sentido do que nos interessa. A questão da terra é a seguinte, o Brasil nunca teve reforma agrária, isso vocês sabem, ninguém nunca mexeu nessa legislação pertinente aos critérios de distribuição fundiária. Nós temos hoje um quadro que é um quadro assim altamente louco. Estamos entre os 10% que não tem regulamentação fundiária em relação à questão de limite de propriedade rural, 10% apenas. Nenhum brasileiro chega nos Estados Unidos para comprar 10 hectares de terra, mas qualquer gringo chega aqui e compra 100 mil. Então, exatamente em função disso, hoje o que a gente tem?
Nós somos o país, a segunda maior concentração do mundo de terra. Claro que essa segunda maior concentração do mundo, ela tem um reflexo e nós somos um dos mais concentrados em termos de riqueza e somos um dos mais concentrados em termos de renda. Então, em termos de terra, nós temos 50 mil pessoas que são as que serão atingidas por essa legislação, 50 mil que ocupam 40% do território nacional. Esses 50 mil, eles representam menos de 2% dos proprietários de terra do país. São 50 mil ocupando 40% do território nacional. Desses 50 mil, 1/3 são estrangeiros. Então, quando na semana passada me mandaram um e-mail desesperado, vários, como eu trabalho com isso, todo mundo me manda tudo achando que eu consigo resolver alguma coisa. Eu só sou uma curiosa, enfim, uma pessoa envolvida com isso. E aí, os livros didáticos, cópia dos livros, as páginas, dos nomes dos autores, vários livros didáticos dos Estados Unidos falando de uma tal, de uma FNF, não sei o quê, florestas, alguma coisa tipo as forças internacionais das florestas amazônicas que tomam conta, dizendo que hoje não pode deixar mesmo a cargo do povo brasileiro, porque, enfim, temos fragilidade, não temos condição de manter a preocupação, parará, e que tem um grupo grande tomando conta, assumindo essa responsabilidade. Isso lá nos livros didáticos, com todas as palavras, o professor de inglês li todos, está tudo lá muito bem dito. E aí eu escrevi, lamento, mas é mais ou menos isso mesmo. São 33 mil imóveis que o IBGE tem cadastrado como sendo de estrangeiros. Então, são alguns 8 milhões de hectares só na mão de estrangeiros, isso que a gente tem controle, fora o que está indireto. Então, quem determina a nossa política de campo hoje, produção, ocupação, é a Nestlé, é a Bunge, é a Cargill, a Monsanto, que são as mesmas que produzem as sementes transgênicas, que são as mesmas que produzem os pesticidas, os fungicidas, os inseticidas e que fazem do Brasil o maior consumidor mundial de veneno, de agrotóxico, e que faz do brasileiro o maior consumidor individual de veneno, de agrotóxico. Consumimos cada um de nós 4 litros e 600 mililitros de veneno. Então, passamos, desde o ano passado, ultrapassamos os Estados Unidos nesse consumo por ano. Esse é o consumo anual. 4 litros e 600 mililitros por ano. Então, assim, claro que todo esse trabalho, todas essas pesquisas, todas essas estatísticas, está tudo aqui nesse limite da terra. A CPT, a Pastoral da Terra, ligada à igreja, ela tem todos esses dados. A Associação Nacional dos Geógrafos, a Associação Nacional dos Agrônomos, todos eles, quer dizer, todos os especialistas nos fornecem esses dados todos, os grandes pensadores do Brasil sabem disso, mas a gente não consegue levar nada disso para as pessoas. Eu estava contando, eu fui a Cobal panfletar, as pessoas da Cobal passam, a reforma agrária já era, pois isso é coisa do passado. Não, amigo, isso é coisa do futuro, porque sem reforma agrária não tem futuro esse país. Né? E é questão de... Então isso é uma visão, as pessoas repetem coisas sem saber, sem ter noção da realidade. Né? Então, essa é uma questão que a gente sabe que é uma questão que, se não for enfrentada por nós, não são os nossos representantes que vão fazer por nós. Né? Eles são os donos da terra. Toda a mídia nacional é dona de terra. Né? Os grandes produtores, os grandes empresários são donos de terra. São esses 50 mil que são os donos de terra, que mandam no país como um todo. São os banqueiros, né? São as pessoas que estão à frente e que determinam todas as políticas. Então, é um movimento difícil? É muito difícil. A gente está fazendo, então, 2 movimentos. Um no sentido de fazer essa votação, esse plebiscito em todas as escolas, em todas as igrejas, em todas as empresas, sindicatos, enfim. O outro, que tem esse valor de nos trazer a discussão, de fomentar o debate, de passar conhecimento, né, de fazer circular, porque a Rede Globo não dá nem 2 minutos para a gente no Jornal Nacional. Então, essa é uma forma. E o abaixo-assinado, que é esse aqui, se vocês quiserem assinar, só assinatura
só precisa ter mais de 16 anos para poder assinar, e isso exerce uma pressão. Mais de 1 milhão, por volta de 1,5 milhão, a gente consegue transformar isso numa PEC. Porque a Constituição, ela aponta para isso. Ela aponta para a criação de um limite. Só que a gente não consegue aprovar, né? A luta junto ao Legislativo é que isso passe, que isso seja aprovado, e a gente não consegue nunca. Os ruralistas são fortíssimos e a gente não tem como conseguir isso, apesar de ser, em todos os países do mundo existe isso, né? Esse limite existe. Então, na verdade, a gente não vai estar, isso não é sequer para acabar com o latifúndio, não acaba. A proposta, quer dizer, os grupos mais assim radicais queriam que fosse assim, 1.000 hectares o máximo, acabou. 1.000 hectares é terra a dar com pau já. 1.000 hectares são 1.000 vezes 10 mil, não é isso? Cada hectare são 10 mil metros quadrados. Então, 1.000 vezes 10 mil. Não, o que está proposto aqui são de 175 módulos fiscais a 3.800 módulos. Só que cada módulo fiscal desse varia de região para região. Então, é muita terra que a gente vai ser, quer dizer, é muita terra com poucas pessoas, né? E você vai continuar podendo ter grandes áreas, o latifúndio vai continuar, mas os imensos latifúndios não vão. Então a gente vai, por exemplo, atingir um cara que é dono de uma área do tamanho de Portugal, um cara, né? E essas coisas assim é que realmente as pessoas desconhecem e que não sabem que todo esse trabalho está fazendo com que o campo seja esvaziado, uma devastação absurda, uma degradação muito grande, plantação direta de soja, plantação da monocultura extensiva, a Amazônia toda tomada com pastagem, né? Eucalipto, que é proibido em tudo quanto é lugar do mundo, e aqui a gente está com milhões de hectares em 5 estados espalhados só de eucalipto. Uma densidade demográfica baixíssima em muitos estados brasileiros, 2,3 de densidade demográfica, 3,4. Claro, cadê o povo? Só para você concluir. Vou concluir. Está todo mundo aqui nas favelas, né? A gente tem hoje, nas 8 grandes cidades brasileiras, tem cerca de 40% da população, em 8 grandes cidades. E tem o campo esvaziado, com o maior êxodo rural ocidental aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos. 50 milhões de pessoas deslocadas do campo para a cidade. Então, em síntese, é isso. Se vocês puderem entrar aqui, ó, nesse site, limitedaterra.org.br, tem aí no folhetinho, né? Aí tem vídeos, tem filmes, tem tabelas, tem entrevistas com uma série de especialistas, geógrafos, enfim, os doutores todos explicando ponto por ponto e dando essas informações todas. Fale. Em primeiro lugar, eu queria saber sobre o prazo dessa assinatura. Até quando essa assinatura? Não, a assinatura a gente vai continuar. A gente já começou desde o início do ano que a gente está assinando, e a gente vai continuar assinando até o final do ano. O plebiscito é que a gente vai começar, na verdade, é de 1 a 7, mas como a Semana da Pátria caiu de uma quarta a uma terça, né, e pegou feriado, sábado, domingo e tudo mais, a gente perdeu 4 dias, a gente vai começar numa terça e vai estender até o final da outra semana. Então vai ficar mais ou menos 2 semanas cortadas, assim, né, 1 semana e pouquinho, entendeu? E as assinaturas, o interessante é que vocês, se puderem acessar para mandar esses informes para outras pessoas, mandar assinatura online, eletrônica, porque a gente tem que conseguir 1,5 milhão. Se a gente não conseguir 1,5 milhão de assinaturas, essa assinatura, mas assim, papel é mais difícil, porque a gente fica com papel, só numa hora assim vemos um grupo. Mas a digital, porque aí você, e aquela não perde, essa daí a gente pode perder, né? Pode se perder no meio do caminho. Site da própria DCFET já no tem? Site, eu vou mandar, eu fiquei de mandar para o Júlio e ele vai mandar para todo mundo já. E aí vocês, se puderem ajudar na divulgação, né? Muito obrigada, gente. Qualquer coisa, o Júlio tem meu contato.